Glória a Deus. Hoje é domingo de Páscoa. Nós celebramos hoje o domingo da Páscoa, a Páscoa dos cristãos. Nós cristãos comemoramos a Páscoa, né? Comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Se você for estudar isso, você vai perceber que existe, vamos dizer que existe duas Páscoas, duas comemorações diferentes, né? A primeira Páscoa é comemorada pelo povo de Israel, pelo povo judeu, onde eles comemoram, né, a sua libertação da escravidão do Egito. E pela data que eles comemoram, geralmente pode cair no final do mês de março e começo de abril. E para eles comemoram 8 dias fazendo essa festa, né, que fez muita diferença na vida deles. E nós cristãos, nós comemoramos a Páscoa porque cremos que Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou, aleluia. Então, hoje é o dia, né, que Jesus Cristo ressuscitou. Então, o texto que nós acabamos de ler, de 1 Coríntios capítulo 15, foi um texto narrado pelo apóstolo Paulo, onde ele mesmo diz que ele é o menor dos menores apóstolos. E ele, nesse texto, está relatando que Jesus Cristo foi pregado em uma cruz, que Jesus Cristo morreu numa cruz, morreu por mim e por você, morreu pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz, a história nos relata que Jesus Cristo de Nazaré, ao terceiro dia, ele ressuscitou, aleluia, segundo a própria palavra do Senhor. E nos dias de crucificação de Jesus, no dia que ele foi crucificado, Jesus Cristo, ele veio como um homem aqui na terra, passou por várias situações, passou por algumas dificuldades, ele sofreu dor, assim como nós sentimos dor. Ele teve fome, ele teve sede. E a história nos mostra que quando Jesus estava pregado naquela cruz, ele clama, pedindo água, dizendo que ele tinha sede, que ele queria beber. Mas naquele momento não tinha uma água para matar a sua sede. Assim como nós temos a oportunidade, nós temos a água próxima de nós para matar a nossa sede. A Bíblia nos relata que quando Jesus exclamou que tinha sede, deram para ele vinagre, uma espécie de vinho da época, um vinho amargo, onde não saciou a sua sede, mas apenas ali deu uma amenizada naquele sofrimento. E naquele momento Jesus pensa, né? E Jesus começa a falar com Deus, falar com seu Pai. E a palavra de Deus nos revela que Jesus clama a Deus e fala com Deus da seguinte forma: meu Deus, por que me desamparaste? Talvez você já passou por uma situação como essa, de estar numa situação, não porque estava com sede, ou estava passando por uma situação como Jesus, mas uma dificuldade na sua vida. E aí você viu os seus recursos humanos se esgotando. E aí de repente você se depara com uma situação como essa. E fala para Deus: Deus, tu me desamparaste. Onde tu estás que não me ajuda? Onde tu estás que não me acode? Essa semana
vocês devem ter acompanhado pelos noticiários que houve, né, o assassinato de 4 crianças. E essas crianças foram assassinadas barbaramente por um homem. E aí, quando eu estava meditando nessa palavra, me veio esse acontecido. Quem acompanhou essa história essa semana? Muita gente acompanhou. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio, né, quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, me veio esse fato. E aí eu fiquei pensando nessa situação daqueles pais, daquelas crianças, daqueles familiares. Talvez muitos deles questionaram a Deus, perguntando: Deus, onde é que estava, que deixou esse homem, né, tirar a vida do meu filho, da minha filha? E quantas vezes aqueles que seguem a Deus chegam numa posição dessa, numa situação como essa, e começam a perguntar: Deus, onde tu estás? Em outro momento, Jesus, ele inclina a cabeça dele já no final e diz: está tudo consumado. E mais uma vez ele fala com Deus e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele exato momento, Jesus dá o seu último suspiro, o seu último fôlego de vida humana. E ali, conforme a história vai narrando, o seu corpo ele é retirado daquela cruz e é sepultado. E ali, imagine as pessoas que caminhavam com Jesus naquele momento, os discípulos, os seus seguidores, vendo o mestre, né, dando o último suspiro de vida, sendo levado para um túmulo. Ali provavelmente todas as esperanças e todos os sonhos dos seus seguidores foram sepultados. Muitos provavelmente ficaram sem chão, sem saber o que fazer, como caminhar agora sem Cristo Jesus, como caminhar sem o Mestre. Muitos choraram, ficaram desesperados, até que finalmente veio o primeiro dia. Diga, primeiro dia. Chegou o primeiro dia, o domingo, na manhã bem cedo. Diz a palavra de Deus que algumas mulheres, né, pegaram o caminho que levava ao túmulo de Jesus, e ali elas imaginavam que alguém ia remover a pedra para elas, e elas poderiam ver o corpo de Jesus. Mas a Bíblia nos narra que quando essas mulheres chegam até o túmulo de Jesus, elas descobrem que a pedra já tinha sido removida. E a história vai também contar que lá estava um anjo esperando por essas mulheres. E o anjo fala para essas mulheres: vocês estão procurando no lugar errado. Vocês estão à procura de Jesus entre os mortos, e Ele não está mais morto. Aleluia. Aquelas mulheres estavam procurando Jesus no lugar errado. Ele não estava mais lá. Ele já tinha ressuscitado, para a glória de Deus. Ele ressuscitou, amém? Jesus ressuscitou, aleluia. E é isso que estamos celebrando hoje, a ressurreição de Cristo Jesus. E diante de todas essas evidências, igreja do Senhor, nós podemos crer, nós podemos acreditar, nós podemos confiar, nós podemos ser convencidos
que Jesus Cristo está vivo, amém? Quem pode sentir a presença de Jesus nesse lugar? Jesus está nesse lugar. Jesus chegou antes de mim e de você aqui. Ele já estava preparando esse ambiente para nós. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Depois de ter contado a história, né? Pequenos detalhes. A ressurreição de Jesus faz alguma diferença na sua vida? A ressurreição de Jesus fez alguma diferença em você? Ela mudou a tua história? Ela mudou o teu processo de vida? Você era alguém antes de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Depois que você conheceu Jesus, você mudou de vida. Você é uma outra pessoa. Você é uma nova criatura. Pense nisso. Mas eu quero te afirmar nesse momento que a ressurreição de Jesus já fez a diferença e a mudança na vida de muita gente. Aleluia. Eu sou uma prova viva disso. Eu tenho mais de 30 anos de convertido, não mais lembro do dia que eu me converti. Só me lembro que foi num sábado. Eu não me converti num templo, não me converti num culto. Eu me converti de uma maneira diferente. Eu fui convidado a assistir um filme evangélico da época. E eu não conhecia o mundo dos crentes. Aliás, eu conhecia o mundo dos crentes, que eu vim de uma família católica, e eu conhecia o mundo dos crentes de uma forma negativa, onde eu convivia só falava mal dos evangélicos, que ser crente era doido, que ser crente era louco. E na nossa época a gente ouvia muito essa frase: por que esses crentes gritam muito? Eles pensam que Deus é surdo? E aí eu me converti assistindo um filme. Foi uma experiência marcante na minha vida. Algo que fez a diferença na minha vida. Aleluia. A ressurreição de Cristo Jesus fez a diferença na minha vida e faz até hoje. Se eu estou aqui tendo essa oportunidade de compartilhar essa palavra para os irmãos, é porque Deus fez algo diferente em minha vida. E tem feito até hoje. Porque a nossa vida com o cristão, ela é uma reconstrução dia após dia, aleluia. Nós não somos perfeitos. Aliás, fala isso para o teu irmão, diga: meu irmão, você não é perfeito, nem eu. Um dia eu posso errar com você, um dia você pode errar comigo, mas continue me amando, aleluia. Continue me amando. Porque Jesus está trabalhando na minha vida e na tua vida, amém? Então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. E eu quero agora ilustrar para vocês as transformações que a ressurreição de Jesus já fez e ainda faz sobre a cruz e o túmulo. Antes da ressurreição, essa cruz que você está vendo aí na tela, olhe bem para essa cruz. Antes da ressurreição de Jesus, essa cruz ela era somente reconhecida como um instrumento terrível de morte, onde pessoas, seres humanos eram executadas nessa cruz. E depois de serem executadas, né, o sangue de cada pessoa ficava derramado nessa cruz. Era uma das mortes, era
das coisas mais terríveis, era um instrumento de morte mais terrível da época. Uma madeira áspera, uma madeira encharcada com sangue humano. Tão terrível era essa execução, meus queridos, que o Império Romano, ele proibiu a crucificação de cidadãos romanos. Cidadãos romanos na época não eram condenados para morrer morte de cruz. Só quem ia para ser condenado para morte de cruz, para ser crucificado, eram os piores dos piores escravos, eram os piores dos piores inimigos do Império Romano. Então, para você ter uma ideia, você pode perceber a que Jesus foi comparado. Jesus não teve privilégio nenhum. Ele foi condenado para o instrumento mais terrível que tinha na época. Mas hoje, por causa da ressurreição de Cristo Jesus, aleluia, muitos que já entenderam o sentido disso, e outros que também ainda não entenderam, após esse ato de Jesus, muitas pessoas usam, crucifixos, adornos. Uns lembram para lembrar, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Muitos usam a réplica da cruz como uma joia, uma peça que vai embelezar o seu corpo. Hoje, a cruz para o mundo, ela é vista como um símbolo de esperança. Um lembrete que Deus nos ama, amém? É isso que ela representa para nós hoje. E sobre o túmulo de Cristo. Pode colocar outra imagem, por favor. Esse é um túmulo vazio. Um túmulo que simboliza o túmulo de Jesus. Antes da ressurreição, para a maioria do mundo, o túmulo ele era visto como um capítulo final da vida. Um encerramento de uma vida, o fim de tudo. Quando você pensa em túmulo, quando você pensa em morte, você pensa que acabou tudo. Que é um ponto final para a vida do ser humano. Mas, por causa da sua ressurreição, por causa da ressurreição de Cristo Jesus, nós, mesmo vendo esse túmulo, e esse túmulo está vazio, aleluia, nós como cristãos podemos nos alegrar, amém, igreja? Nós podemos nos alegrar, porque a vida após a morte, amém? E eu não estou falando aqui de reencarnação, estou falando de uma outra vida, uma vida melhor, porque não existe a reencarnação, pelo menos eu creio assim. De eu ter uma vida agora e essa vida não foi muito boa, e agora eu vou pedir para Deus que quando eu morrer, Ele vai me dar uma vida melhor, vai me dar uma família melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, coisas melhores. Mas não é essa vida que Jesus nos promete, amém, igreja? Ele promete vida eterna, aleluia. Uma vida que nunca vai acabar. Durante toda a nossa vida aqui na terra, a gente trabalha para acumular coisas que achamos que são importantes.
Não quero dizer que o trabalho ele não é digno, que a gente pode, né, ter coisas. Mas o que eu quero dizer para você, que muitos de nós acabamos colocando o trabalho e coisas à frente de Deus. Muitas vezes esquecemos Deus e começamos a trabalhar, a acumular coisas que a gente acha importante e necessária para nossas vidas. Mas aí eu te pergunto, você passa a vida toda acumulando coisas, trabalhando dia após dia, noite após noite, acumulando riquezas, e depois que você morre, o que acontece? Que diferença vai fazer a casa que você tem? Que diferença vai fazer o carro que você tem? Que diferença vai fazer a roupa que você está vestindo hoje? Depois que a gente morre, não vai fazer nenhuma diferença. Tem algumas pessoas que não têm nem a oportunidade de escolher a roupa que vai vestir, a última roupa que vai vestir antes de morrer, porque ela não tem nem a oportunidade e o tempo para fazer isso. Jesus, ele é a transformação da vida, amém, igreja? O que esse mundo pode nos oferecer? Você tem esperança nesse mundo? Eu não tenho esperança no mundo. A minha esperança está em Cristo Jesus, aleluia. Porque o mundo que vivemos hoje está cada vez se tornando pior. O caos está, né, se estendendo cada vez mais. E se você for ligar a sua TV, assistir os noticiários, você vai perceber que todos os dias tem alguém fazendo maldade na vida de outra pessoa. Todos os dias tem alguém tirando a vida de outra pessoa. O amor tem esfriado a cada dia. Então esse mundo não pode nos oferecer nada. A Bíblia diz que lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aleluia! Só Jesus pode nos dar vida abundante, amém? Só, como diz algumas pessoas, só Jesus na causa pode nos ajudar a passar por algumas situações, por alguns perrengues nessa vida. Ainda existem pessoas que deixam de caminhar com Jesus por pequenas coisas. Se nós não tivéssemos decididos caminhar com Jesus, ouvir a voz de Deus, nós não teríamos vindo para a Imperatriz em 2004. Nós teríamos seguido o nosso desejo, ter feito a nossa vontade e provavelmente teríamos nos frustrados, mesmo achando que iríamos para umas cidades melhores que Imperatriz. Mas nós aprendemos uma coisa, se eu não me engano foi com o nosso pastor Raimundo Nonato, que o melhor lugar o melhor lugar é onde nós estamos, amém? Esse é o melhor lugar, se é aqui em Imperatriz, se é numa outra cidade, mas nós temos que fazer esse lugar o melhor lugar, amém? Nós temos que crer nisso, confiar, acreditar, porque Jesus, ele é a esperança, amém? Então mesmo que a sua vida está cheia de lutas, cheias de dificuldades, você crendo que Jesus é a ressurreição, você acreditando que Jesus é a esperança, mesmo com as lutas, você vai ser capaz de seguir em frente, amém?
nós retornamos para a Imperatriz, porque entendemos que, mesmo passando por muitas lutas e muitas dificuldades, nós temos a total consciência que, se nós acreditarmos que Jesus é a nossa ressurreição e que Jesus ele é a nossa esperança, que Ele é o nosso direcionamento, nós encontraremos força, amém? Para nós não foi fácil retornar para a Imperatriz, mas através de Deus nós criamos força e entendemos que Deus quer nos nesse tempo aqui, amém, igreja? E assim como nós encontramos força em Jesus, você vai encontrar força nele, aleluia, porque através de Cristo Jesus há o poder da ressurreição. Jesus transforma a morte em vida. Finalmente existe transformação da morte, aleluia. A morte não é o fim, amém, igreja? A morte é o começo, aleluia. Ela é o começo de uma nova vida em Cristo Jesus. Ela é o começo de uma vida eterna. Antes da ressurreição, a morte era o fim. Agora, ela é o começo. Antes da ressurreição, tudo o que poderíamos fazer era lamentar. Lamentar, achando que não tinha mais esperança. Mas depois da ressurreição, nós temos esperança, aleluia. Diga esperança, porque sabemos que Cristo Jesus está vivo, amém? Você crê nisso? Então aplauda ao único que é digno. Ele está vivo, aleluia. E nós podemos viver para sempre, porque nós temos uma promessa. Repita comigo: uma promessa. Uma promessa. Vida eterna. Vida em abundância. Os nossos pecados foram perdoados pelo seu sangue derramado naquela cruz. O meu pecado e o teu pecado. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Igreja de Cristo Jesus, o aguilhão ele não é a morte, mas o aguilhão ele é o pecado que é injetado. É como se fosse um veneno injetado em nossa alma e em nosso corpo. E para a gente se libertar desse veneno, nós precisamos de um antídoto, aleluia. Um antídoto chamado arrependimento. Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, aleluia. Nos arrepender diante de Cristo Jesus. A lei de Deus, ela é bem clara em relação ao pecador. O pecador que não se arrepende. O arrependimento e a conversão, ele é o único antídoto eficaz para isso. Para que nós não tenhamos morte eterna, aleluia. Nós precisamos desse antídoto para combater esse veneno. A minha vitória, a tua vitória, a nossa vitória está em Cristo Jesus. Você percebe a diferença que a ressurreição pode fazer em nossas vidas? Você tem consciência disso? Ela pode fazer muita diferença na tua vida, meu amado. Antes coisas pareciam tão importantes, mas agora, após a ressurreição, coisas tornam-se insignificantes.
Antes o nosso tempo ele era limitado, mas agora nós temos uma eternidade para viver, aleluia. Você tem uma esperança agora. A morte ela não é o fim. Antes a vida era só luta, antes a vida era só problema, antes a vida era só dificuldade, mas agora a nossa vida tem uma direção, a nossa vida tem um propósito, a minha vida e a tua vida tem um sentido, amém, igreja? Você precisa entender isso, que a tua vida tem um propósito. Nós estamos reunidos aqui como igreja porque Deus tem um propósito para mim e para você, amém? E nós precisamos cumprir o propósito de Cristo aqui na terra, como igreja. Antes a morte era o fim, agora ela é apenas o começo. E eu quero perguntar para você nesse final de tarde, qual vai ser a tua decisão? Qual vai ser a tua decisão neste final de tarde? Sempre quando te ministro uma palavra, nós pastores oferecemos um convite e nós oramos por vidas. E não vai ser diferente hoje. Nós vamos estar fazendo convite, nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo para que Deus ouça nossas orações, para que Deus ouça a oração. Enquanto nós adoramos juntos, e você adora, reflete nessa canção, você vai falando aí com Deus no teu lugar, amém?